o aluno fica com preguiça de vir aqui me ver, né? Na verdade, pode ligar a webcam, mas eu não fico, não. E a gente vai continuar aquilo que a gente começou a conversar, aquilo que a gente começou a estudar na semana passada, que nós começamos né? Ó, fiquem com seu código em mãos, que eu acho que é mais fácil para você estudar. Falamos do artigo 18, que seria vício do produto. Falamos do artigo, agora que eu estou vendo que eu estou projetando o 19, mas o 19 a gente já falou, né? O 19 é o vício de quantidade. E acredito eu que nós paramos aqui a nossa conversa, aqui, ó, nós paramos nesse slide aqui, ó. Nós paramos nossa conversa naquilo que tange a questão do vício da qualidade do serviço, né? O vício da prestação, não é isso? Alguém só me corrija se eu estiver errado, porque, por incrível que pareça, lá no curso de ADM, eu dou a mesma disciplina, mas de forma bem superficial. E nós estamos no mesmo lugar, vocês acreditam? Mas lá o curso é semestral, então, na próxima aula, eu já vou pegar ali no artigo 25 e vou ao 30 e pouco, depois mais 2 ou 3 aulas eu mato o código. Mas aqui a conversa é outra, né? Aqui nós vamos bem mais devagar. Salvo engano, se eu não estou equivocado, nós paramos mais ou menos por aqui, naquilo que diz respeito ao vício da qualidade do serviço. Então, eu faço questão de relembrar a minha fala no início da aula passada, que eu disse assim para vocês. A partir desse momento, o legislador se preocupou com o prejuízo financeiro do consumidor. Então, eu reforço essa ideia e gostaria muito que vocês fizessem essa anotação aí no seu caderno, que a partir do artigo 18 ao artigo, né, se você estiver com seu código em mãos, ao artigo 25, né, a preocupação aqui do legislador foi o prejuízo financeiro do consumidor. Do artigo 12 ao artigo 17, o prejuízo, a preocupação do legislador era a integridade física e psicológica do consumidor. Então, para poder haver o dano moral, tem que pré-existir um vício, ou tem que ser enquadrado ali no artigo 12, 13 ou no 14. Isso aqui eu só estou relembrando, por isso que eu estou falando rapidamente para vocês. E aí, olhando essa projeção que está à minha esquerda, está dizendo assim, ó, o serviço, quando prestado, deve, antes de tudo, ser adequado para os fins que razoavelmente dele se esperam. E se eu não estou ficando doido, olha só, eu não sei se eu projetei, deixa eu ver aqui uma coisa. Projetei. Esse aqui é o artigo 20, que era para você estar olhando aí no seu Código de Defesa do Consumidor. Mas eu projetei para você, então você pode só acompanhar. Ó, o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou lhes diminuam o valor. Então, se eu fosse você, eu fazia um grifo aí nessas duas hipóteses. Quais hipóteses? O legislador pontuou a questão do que o vício, né, da prestação de serviço pode tornar essa prestação imprópria ou pode apenas diminuir o seu valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade de indicações. Olha, está faltando um E, constantes da oferta ou mensagem publicitária. Vejam que não é o momento ainda, né? Lá no terceiro trimestre a gente vai fazer isso, mas durante quase todo o código, o legislador ele não diferencia oferta de publicidade ou propaganda de publicidade. Por quê? Porque o bem tutelado aqui no direito do consumidor é o próprio consumidor. Então, nós estamos muito preocupados aqui se é oferta, se é publicidade, qual é essa questão. O legislador está preocupado aqui em tutelar, em proteger, sim, o consumidor. Então, façam esse grifo aí no seu código, né? Se eu fosse vocês, eu teria o código comentado by professor Juliano, né? Que daí você vai ter todas essas informações que eu estou lhe dando e vai te ajudar aí na hora de fazer a prova. Podendo o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. Vamos ver que eu acho que eu coloquei os incisos aqui, depois eu retomo essa conversa. Coloquei, ó. Olha lá os incisos do artigo 20. Ele diz assim, ó, primeira coisa, do serviço que é viciado, eu posso pedir a reexecução dos serviços sem um custo adicional, quando cabível. Então, calma lá, que já vou mostrar para vocês, né, já a gente vai trabalhar essa ideia da reexecução do serviço, quando cabível. Inciso 2,
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Eu, se fosse você, fazia um risco aí, escrevia assim, rescisão do contrato de prestação de serviços. Então, vejam que o caput traz a possibilidade do consumidor escolher a sua, né, de acordo com a sua necessidade, essas opções. O inciso 1, a reexecução do serviço quando possível. O inciso 2, a rescisão do contrato de prestação de serviços. E o inciso 3, o abatimento proporcional ao preço naquelas situações em que for cabível, em que forem cabíveis. Então, pera lá, ainda não é, ainda tem o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Parágrafo 1º do artigo 20 diz o seguinte: a reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados por conta e risco do fornecedor. Então, calma que a gente vai trabalhar essa ideia daqui a pouquinho. Como assim daqui a pouquinho? Se você já está tendo um problema com a prestação de serviço, né? Evidentemente que, às vezes, por hora, você não vai querer que esse serviço seja refeito pelo mesmo profissional. Então, o código traz essa proteção, dizendo que você, consumidor, pode exigir que essa prestação de serviço seja feita por um terceiro. Depois, ali mais para frente, o slide, eu exemplifiquei para vocês como sendo o corte de cabelo, né? Então, as mulheres que vão mais aí no salão até do que os meninos. Então, imagine você, meninas, que foram lá e cortaram o cabelo e a pessoa não ficou bom, não acertou o corte do seu cabelo. É uma prestação de serviço. Você poderia pedir a reexecução dessa prestação de serviço. Agora, querem ver uma coisa? Não dá para você ter ido... Olha, minha esposa aí. Não dá para você ter ido num salão de bairro, né, mais simplório, corte de vintão, e depois exigir que seja feito aqui pelo Lady Lodge, lá do Maringá Park, outro salão aqui de mais classudo aqui do centro. Veja, não dá. A reexecução do serviço tem que ser feito mais ou menos no parâmetro daquilo que foi, contratado, né? Senão a gente estaria ferindo o princípio do enriquecimento sem causa. Então, cuidado com as afirmações que aqui a gente tem que balizar pelo aquilo que é correto. Mas calma que eu vou desenvolver um pouco mais essa ideia. Só quero terminar aqui essa leitura do artigo 20 e seus parágrafos. Parágrafo 2º. São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente se esperam, bem como aqueles que não atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Essa questão do parágrafo 2º, ele assegura o seguinte, ó. Eu gosto de fazer barba no barbeiro, eu não faço barba em casa. Então, vamos fazer de conta que eu fui lá fazer a minha barba e o cara errou o corte aqui da minha barba. Fez um buraco aqui no meio e eu não gostei. E eu falei para ele, ô fulano, né? Não vou falar o nome do meu barbeiro. Ô fulano, ó, tá errado aqui, ó. Você fez um buraco aqui no meio da minha barba. Que isso? E ele fala, não, você não entende, Juliano. Isso aí é a nova moda. Cortei a sua barba de acordo com a nova moda. Eu lá quero saber de nova moda, eu quero minha barba paradinha certinho. Então, o parágrafo 2º, ele está lhe dizendo, na verdade, que são impróprios os serviços que se mostrem inadequados aos fins que razoavelmente se espera. Então, o que eu esperava? Eu esperava uma barba certinha, entendeu? Não pedi para fazer buraco na minha barba. Bem como aqueles que atendam às normas regulamentares de prestabilidade. Para mim, se tornou imprestável essa prestação de serviços, fizeram um buraco no meio da minha barba. Então, é nesse sentido que o legislador se preocupou e trouxe aqui essa proteção ao consumidor neste sentido. Então, vamos ver que agora eu acho que eu vou trabalhando essa ideia aqui por meio dos slides. Espero que vocês estejam acompanhando. Está à minha esquerda. Está bem fácil aí de você acompanhar, de você seguir aqui o meu raciocínio. Aí eu anotei assim, ó, vícios de qualidade. E seguir. São aqueles que tornam o serviço impróprio ao consumo ou diminuam o valor. Então, vejam que o código ele trabalha com 2 binômios. Qual binômio? Trabalha a possibilidade do serviço ser impróprio e a possibilidade de até dar para usar o serviço, mas o serviço tem o seu valor diminuído. Façam essa anotação, porque é importante para a construção aqui de todo o nosso raciocínio jurídico. Então, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 20, quando a gente está falando de vício, então o vício ele não extrapola a prestação de serviço, não atinge a pessoa do consumidor, razoavelmente eu não posso afirmar que existe o quê? Dano moral.
no artigo 18, no artigo 19, no artigo 20, em tese, não tem o dano moral? Por quê? Boa pergunta. Por quê? Eles não me olham, olha que coisa. Dano moral no artigo 12, 13 e 14, rapaziada, né? O 18, 19 e 20, a gente está falando de vício, nós não estamos falando de defeito. Então, cuidado, anotem, façam essa anotação. Eu posso falar que o defeito pré-existe de um vício? Posso, Fábio, não vale, né? Eu acertei. É o que se espera, né? Tá vendo? É o que se espera dessa prestação de serviço, que o professor venha aqui e pelo menos conheça o conteúdo que ele se propõe aqui a trabalhar com vocês. Olha lá, também são considerados vícios de qualidade. Quando os serviços apresentarem o quê? Falhas na informação. Eu coloquei ali entre parênteses, verdadeiros vícios de informação. E sigo, sendo as decorrentes de disparidade, como indicações constantes da oferta ou da mensagem publicitária. Vamos pensar aqui um pouquinho? Não é o caso, porque vocês não me contrataram, vocês contrataram a UniFCV, então a prestação de vocês é com relação à UniFCV. Mas vamos fazer de conta aqui para o nosso entendimento, para o nosso raciocínio, que vocês contrataram diretamente aqui o cursinho do professor Juliano, então eu sou o atual prestador de serviços de vocês. Então, ser falhas de informação. E digamos que você tenha comprado essa aula que você está aqui assistindo agora, e eu tenha feito uma publicidade dizendo assim para vocês, olha, comprem aqui a minha aula, o valor é R$50 a hora aula por aluno, e das 19h15 às 20h15, eu vou ensinar você a fazer as melhores petições do Juizado Especial Civil do Brasil. Veja, essa foi a minha oferta. Foi ou não foi? Foi. Mas eu só esqueci de te falar que para você fazer petição, primeiro você tem que ter o direito material. E aí eu venho aqui conversar com vocês e gasto os 60 minutos que você comprou aqui do meu curso mágico de fazer petições, eu gasto esses 60 minutos fazendo o quê? Te dando direito material. Posso considerar essa prestação de serviço viciada? Nossa, claro que eu posso. Junto ali o encarte que eu estava dizendo que eu ia ensinar o pulo do gato para vocês aqui no direito do consumidor, no juizado, e chegou aqui, eu fiquei falando de direito material, fiquei falando qualquer coisa arada, e não ensinei nada de coisa nenhuma. Então, poderia considerar uma falha, né, um vício aqui nessa prestação de serviço, e aí você poderia fazer aquela aplicação lá dos incisos, que eu acho até que eu venho conversando aqui nos próximos slides. Estão lembrados? Quais são as possibilidades? Reexecução de serviço, restituição, que seria rescisão contratual, ou abatimento proporcional ao preço. Primeira pergunta dessa aula, gastei quase, começou às 7h15, né? Gastei 15 minutos para fazer a primeira pergunta da aula. Também ocorre solidariedade? Juliano, sim, Fábio, mas não está escrito no caput do artigo 20? Vocês estão vendo como é que vocês vão na onda na crista da onda? No artigo 18, olha lá, os fornecedores de produtos de consumos duráveis ou não duráveis respondem solidariamente. O artigo 18, a lei veio e disse que é solidário. Artigo 19, está no primeiro slide. Não, quero saber, não. Artigo 19, os fornecedores respondem solidariamente. Tá no próximo, Fábio? Não pode olhar o próximo slide, tá vendo? Por isso que eu não gosto de postar o slide. Não pode, assim vocês ficam me dando rasteiro e nem escutam o que eu estou falando. No artigo 18 e no artigo 19, o legislador veio e trouxe aqui qual é a questão legal e trouxe a solidariedade dos fornecedores. No artigo 20, ele não pôs. E daí, já que vocês estão olhando o slide, né? Mas vocês vão ver uma coisa, né? Deus do céu. Existe a solidariedade? Existe, mas de acordo com outro fundamento legal. Então, cuidado, porque vocês vão dançar aqui na nossa conversa. Olha lá. Vamos voltar, pega lá o seu código, vamos voltar ao artigo 7º. Olha o que fala o artigo 7º, parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Ou seja,
O artigo 7º, parágrafo único, meu caro colega, você vai conseguir fundamentar todas as suas petições na solidariedade com base nele. Agora, cuidado, né? Isso vai ser possível enquanto você for advogado do consumidor. Agora, se você for advogado do fornecedor, eu já ia chegar contestando. Eu ia falar, não, o meu caso aqui é caso excludente, ó, quebrou o nexo causal, o meu cliente aqui, quem eu estou representando não faz parte da cadeia de consumo. Mas nós temos mais uma possibilidade, né? Já que vocês estão olhando o slide aí, vocês vão ver uma coisa, né? Tudo bem. Artigo 25, parágrafo 1º. O que está falando o artigo 25, parágrafo 1º? Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas sessões anteriores. Não parece um pleonasmo? Eu ainda não achei a musiquinha que eu falei que eu vou pôr para vocês, né? O tanana, igual fica esperando no telemarketing, né? Até acabar essas aulas virtuais, eu já achei essa musiquinha para colocar para vocês enquanto vocês pensam aqui na minha aula. Nunca vi uns alunos que pensam igual esse. Meu Deus, nunca me respondem. Eu sei, deixaram o computador ligado e foram jantar, né? Tá bom, tá bom. Não se esqueça que a gente se vê até dezembro, hein? Como diz o outro, não se esqueça que a gente se pega até dezembro. Olha lá. Né? Até o 4º trimestre ainda tem muita coisa para acontecer. Tira a nota agora. Eu, se fosse aluno, aproveitava tirar o 10 agora, porque daqui para o final do ano a coisa, né, vai ficar melhor. Então, cuidado. Nós temos 2 fundamentos legais. Não fala assim, não. Nós temos 2 fundamentos legais para a questão da solidariedade. Então, cuidado com as afirmações nas questões objetivas. Por quê? O fundamento da solidariedade, no caso do artigo 20, ele não decorre do próprio caput, nem ali dos seus incisos, tá? Façam essa anotação, por gentileza. Que coisa, hein? Que coisa, que ponto chegamos. Tá bom, não tem problema, eu nem vou ligar. Agora pergunta como é, né? Não tá no slide, doutor Fábio? Tava no slide, né? Não decorre do próximo. Não é que não decorre do próximo. Artigo 25, parágrafo 1º. Artigo 7º, parágrafo único. Você que é meu aluno, se errar isso aqui, vai, não fala que teve aula comigo, hein? Por favor. Vamos ver o que tem depois? Eu trago dois julgados aqui, tudo bem que não são muito recentes, né? Um é de 2000 e o outro é de 2006. São recursos especiais, o primeiro de Santa Catarina e o segundo, de onde que é? De São Paulo. Vamos ver o que eles estão falando? Olha lá. Primeiro, o de cima. Se vender o pacote turístico, nele incluindo transporte aéreo por meio de voo fretado, a agência de turismo responde pela má prestação de serviço. Esse é aqueles casos, gente, não sei se vocês já passaram por isso, de quando você compra, por exemplo, um pacote turístico no Decolar. Como assim? Quando você compra o pacote todo, que vai ter o voo e vai ter a hospedagem. Então, digamos, já aconteceu isso comigo. Então, querem ver uma coisa? Deixa eu lembrar. Eu entrei só contra a companhia, mas eu podia entrar contra o Decolar também. O ano passado, foi o ano retrasado, acho que foi o ano retrasado, né? Que eu fui em Buenos Aires apresentar um artigo, na volta, acho que até falei essa história para vocês, mas eu vou repetir aqui porque é oportuno. Minha mala extraviou, mas minha mala extraviou assim, extraviou aqui, sei lá, no último trecho aqui, quando eu cheguei em Maringá. Cheguei numa quinta-feira e minha mala não chegou. Eles acharam minha mala no dia seguinte, me devolveram com 24 horas. Mas eu sou advogado do direito do consumidor, né? Vocês acham que eu não vou produzir prova do dano, do transtorno? Claro que eu vou. O que eu fiz? Postei lá na hora, no aeroporto. Putz, cheguei de viagem, era quase 1h da manhã, o voo atrasou. Cheguei de viagem, olha, minha mala extraviou, a chave da minha casa estava dentro da minha mala. Se você não demonstrar o abalo e o prejuízo, não há dano moral. Nós não temos a figura do dano moral in re ipsa, como alguns chamam, ela está cada vez mais mitigada aqui no direito do consumidor, então cabe a prova do dano. Juliano, por que você postou isso nas redes sociais? Preciso fazer prova do meu dano, tá? Não adianta nada a minha mala ter extraviado e a companhia apresentar lá o recibo de devolução no dia seguinte. Qual é o dano que você teve? Mero de sabor. Ficou assim os presentinhos 24 horas? Isso é mero de sabor. Estão vendo onde eu quero chegar? Então, 1h da manhã, se a chave da minha casa estivesse dentro da minha mala, que é transtorno maior, mas por quê? O que você comprovou?
Eu aleguei que eu tive que ir na casa da minha empregada, que mora em Marial, buscar a chave. Imagine que horas que eu cheguei em casa. Quase 5 horas da manhã, concorda? Fiz uma declaração do próprio punho dela, reconheci firme, juntei no processo como nova. Ah, mas isso aí não é possível. Quem disse? Claro que é possível. Dentro do direito, todas as provas são permitidas. Quanto o juiz me deu de dano moral? Se eu não estou enganado, me deu 3 mil reais. Tá bom, né? Um estraguinho de mala de 24 horas, tá bom. Tá bom, dá para pagar outra viagem. Então, naquele caso, eu entrei só contra a companhia, só contra a Gol. Mas eu podia ter entrado contra quem também? Contra a Decolar. Eu comprei meu pacote na Decolar. Então, fica aqui a dica, né? Vocês estão se formando, são futuros, como diz a minha avó, futuros advogados do direito do consumidor. Se eu fosse você, fazia um asterisco dizendo aqui, olha, de acordo com o entendimento do artigo 20, né? É possível eu trazer aqui todos os que participaram da cadeia de consumo como solidários. Gente, não se preocupem com a contestação. Você tem que se preocupar com a inicial. Deixa a companhia não, deixa a Decolar vir aqui e falar que tem rompimento de nexo causal. Ela que passa a prova. Nós não temos nada com isso. Eu tenho com a questão do CDC. Tá vendo? Vamos olhar a segunda jurisprudência ali, ó. A prestadora de serviços de plano de saúde é responsável concorrentemente pela qualidade do atendimento oferecido ao contratante em hospitais e por médicos por ela credenciados, aos quais aquele teve de obrigatoriamente se socorrer sob pena de não fruir da cobertura respectiva. O que isso aí está querendo dizer? Ele está trazendo aqui a responsabilidade solidária do plano de saúde. Então, quando o plano de saúde credencia um profissional, credencia em uma unidade aqui, não de pronto-socorro, tá? Uma questão aqui de convênio, né? De pré-cadastro. Ela é corresponsável por eventuais danos que esse profissional possa vir aqui causar na questão da falha na prestação de serviço. Se eu não me engano, é isso mesmo, ó. Fornecedor de serviço. Agora eu preciso muito que vocês prestem atenção nisso que a gente vai conversar. Seja ele profissional liberal ou não, responde objetivamente pelos danos puramente econômicos sofridos pelo consumidor quando a atividade se demonstrar inadequada para o fim que razoavelmente dela se espera. O que eu estou querendo dizer aí? Não sei, Juliano. Vou ajudar você a pensar. Volta lá no artigo 14. Ó, vamos lá, Paraná. Artigo 14, parágrafo 4º, é escrito assim: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Só que o parágrafo 4º ele está inserido no artigo 14. E o artigo 14 trata do quê? Meu Deus do céu. É aula para mim mesmo, Irene. Sim, Fábio, mas o artigo 14, ele trata da questão do defeito. E nós estamos tratando agora do vício. Olha essa colocação que eu estou fazendo aí, ó. Seja profissional liberal ou não, responde de forma objetiva quando nós estivermos tratando do quê? De dano econômico puramente. Olha que interessante. Quando a gente estiver tratando de dano psicológico, dano à integridade física, nós vamos lá para o 14. É defeito. Nós vamos apurar mediante a verificação de culpa. Quando a questão é só econômica, só teve prejuízo de ordem material, opa, pera lá, não é defeito, é vício. E se for vício, a legislação competente aplicável seria o artigo 20. E o artigo 20, ele não fala em apuração pessoal. O que ele está dizendo? Que vai ser verificada de forma objetiva. Eu, se fosse vocês, eu não anotava isso. Eu fazia em vermelho no meu caderno. Por quê? Olha só o que eu estou dizendo ali em cima. Não há exceção. Como assim? Eu quero fazer uma pergunta discursiva lá para vocês. Olha, é verdade que o profissional liberal, independentemente do dano material, ou do dano psicológico, ou do dano físico que ele venha causar ao consumidor, ele sempre terá a sua responsabilidade
aferida de conforme a verificação de culpa. E aí, né? Ó, nós estamos em 10 presentes, né? E aí os outros 29, 30 que não estão assistindo aula vão marcar essa alternativa como correta. E vão sair vão sair não, vocês vão fazer a prova em casa, né? E vão mandar o WhatsApp para o seu colega dizendo, o gabarito do professor Juliano está errado. Olha só, essa é a questão correta. O profissional liberal sempre será apurada a responsabilidade mediante culpa. Quando nós estamos falando de dano puramente econômico, artigo 20, não há exceção. Olha o que está dizendo aqui. A exceção somente se verifica para responsabilidade por fato do serviço. Fato é defeito e não para responsabilidade por vício do serviço. Anotaram isso aí? Eu vou entrar aí para ver o nome de quem está aí. Vou começar a perguntar por nome, sabia? Já que vocês me respondem, né? Aí eu esquento a aula. Aí pega fogo a aula, né? Deixa vocês aqui comigo. Deixa aqui vocês. Então vamos, né? Já que estão sabendo tudo, então vamos. Importante. Tô saindo, não sai não, Luciano. Tô de olho, ó. Tô olhando todo mundo. Entendeu? Não sai não. Ó, importante. Importante. Não precisa esperar o prazo de 30 dias, pode fazer uso direto das hipóteses do artigo 20. O que é isso que eu tô querendo dizer aqui para vocês? Lá no artigo 18, ele trazia o direito do fornecedor em fazer o quê? Assistência técnica. Estão lembrados? No artigo 20, o que vai ter aqui no artigo 20? No artigo 20, eu não consigo fazer a espera dos 30 dias, por quê? Porque não tem assistência técnica. Vamos dar um exemplo? A minha aula aqui, ó, você me contratou para eu te dar aula 60 minutos e agora você vai aprender tudo de direito do consumidor comigo. E eu, em vez de dar aula do direito do consumidor, eu venho aqui, fico falando do Covid-19, conto ali da reforma da minha casa, falo um monte de coisas e não dou aula do direito do consumidor. Então, a minha prestação de serviço, ela está viciada. Aí você vai lá e faz uma reclamação. Olha, professor Juliano, a sua prestação de serviço, ela está viciada. Você contou toda a sua vida, mas não falou nada dos direitos do consumidor. Aí eu venho e digo para vocês, olha, que pena, né? Mande para assistência técnica essa aula. Já ouviram falar de assistência técnica de prestação de serviço? Hein? Como diz o outro, Neiva, cuidado. Não existe essa questão. Não pode nem falar o nome, hein, o Fábio? Tô brincando, pode sim. Mas não tem assistência técnica da prestação de serviço. Vocês, né? Meu Deus do céu. Aluno do quinto ano, eles não estão muito preocupados, né? Estão indo embora da faculdade, mas a gente está ficando aqui. Né? Então, cada um no seu quadrado. Vamos aqui, que senão a aula acaba e o conteúdo não acaba. Olha lá as questões que eu falei para vocês, que a gente vai tratar com relação aos incisos do artigo 20. 1. Reexecução do serviço. Então, eu faço a explicação que eu já falei lá atrás um pouquinho. Muitas vezes a reexecução do serviço não interessa mais para o consumidor, seja pela sua impossibilidade, né? Imagine se eu fui cortar o meu cabelo e o cara tosou as minhas madeixas. Tem como recortar o meu cabelo que já ficou careca? Não tem, né? Então, muitas vezes não dá para fazer a reexecução do serviço. Ou, pelo simples fato do consumidor não confiar mais naquele prestador de serviço, e não quer mais que ele execute o serviço. Já pensou você ir lá no dentista, ele vai fazer uma prestação de serviço no seu dente, faz um furão aí no seu dente? Meu amigo, por incrível que pareça, né, parece que é história para boi dormir, mas eu mostro uma hora lá para vocês. Eu tenho umas 2 ou 3 ações eu tenho umas 2 ou 3 ações lá no meu escritório, só que não era dentista, pessoa física, né? Eram essas clínicas aqui que Maringá tá cheio. Complicado. Se vocês analisarem o caso, tem até dó da pessoa, viu? Sério mesmo, complicado algumas coisas. Mas eu trago o exemplo aqui, ó. Olha ali, uma moça bem bonitinha cortando o cabelo. Vocês, meninas, querem cortar o seu cabelo errado para depois exigir a reexecução do serviço? Eu nem posso, né? Se cortar muito meu cabelo, não sobe para fazer a reexecução do serviço. Então, anotem que nesse inciso primeiro, muitas vezes o consumidor não vai querer a reexecução do serviço,
porque nem dá para fazer, ou porque ele perdeu a confiança ali no profissional. Anotado isso? Então, vamos ali pro próximo slide. Aqui nessa conversa que nós estamos tendo, o Código de Defesa do Consumidor, ele não trata de maneira diferente a relação dos vícios de quantidade. Então, porque com relação à prestação de serviço, é estranho, não é? Eu pensar em quantidade de prestação de serviço. Então, ele não faz nenhum tratamento expresso. Olha, venho aqui, vou tratar a questão. E por isso, então, não tem o que fazer? Ah, deve ter, né? Ah, ali, ó. Não quer dizer que o consumidor esteja sem proteção. Nesses casos, a doutrina faz o quê? Busca por analogia. Agora eu vou te perguntar, né? Você que foi aluno lá da Juliana, do Toso, um deles lá deram isso aí para vocês. O que é analogia dentro do direito? Eles não falam. Comparação, julgamento por comparação. Então, nesses casos, a doutrina por analogia faz a aplicação das regras estipuladas no artigo 19, com relação à quantidade dos produtos. E eu coloco ali um exemplo, né? Ó, pintor de 3 paredes. E eu fico pensando, o aluno não vai entender o meu exemplo nunca. Sim ou não? Era para isso mesmo, para não entender, para me perguntar, né? Senão, para que precisa de mim? Se não precisar de mim, a gente só posta o slide, faz um positivo e vai embora. Não, a gente precisa dialogar aqui sobre a matéria. Embora vocês estão todos calados, né? O Luciano disse até que ia sair da minha aula, eu, hein? 3 paredes. Vou explicar para vocês esse exemplo. Ah, eu tô vendo, mas tem que responder aqui. Tá aqui fazendo o quê? Tá aí só no celular? Aí não adianta, tem que estar aqui comigo. Ó, contrata um pintor, né? Por que não 4? Ah, Fábio, a quarta parede é a parede que o pintor esqueceu de pintar. Então, eu estou aqui na copa da minha casa, aqui é madeira, mas faz de conta que fosse parede, entendeu? Contratei ele para pintar as 4 paredes. Chego aqui, eu vejo que ele não pintou uma parede. Ué, vício da quantidade da prestação de serviços, estão vendo? Então, o que eu posso exigir deles? Deixa eu ver se eu coloquei no próximo slide. Espero que sim. Não coloquei, então eu vou tratar aqui. Não acabou a tinta, não. Ele que ficou com preguiça e pintou apenas 3 paredes. O que eu posso exigir aqui? Olha lá o artigo 19, que tá falando. Abatimento proporcional ao preço. Contratei para pintar 4, pintou 3, 25% de desconto. Ali, ó, o 2 e o 3 eu vou tratar junto, ó, complementação do peso da medida, aqui não é complementação do peso da medida, né, ou substituição do produto por outro, não, ele tem que refazer o serviço, né, seria a possibilidade, ou a rescisão contratual a rescisão contratual não, o abatimento proporcional ao preço, não, esse é o inciso 1, a restituição imediatamente da quantia paga, só que, veja, cuidado aqui com uma coisa, se você contratou ele para pintar 4 paredes e ele pintou 3, você vai poder pedir a rescisão total do contrato? Não, né? Você vai rescindir o contrato com relação a isso aqui que não foi feito, senão seria enriquecimento sem causa, senão a gente ficaria dando graças a Deus que ele pintou errado, e assim depois a gente contrataria um para pintar a única parede que ficou faltando. Então, certo aqui essa conversa? Façam essa anotação com referência a essa história de pintor de 3 paredes, porque eu repito isso aí na prova e o aluno vai falar lá depois lá para a coordenação. Nossa, professor Juliano nunca falou isso. Não, ele não falou mesmo. Ele cantarolou, ele digitou, ele fez gestos na aula e todos estavam só no cutuque. Estamos vendo. Está gravado, né, Ionara? É verdade, mas não adianta estar gravado se o aluno não assiste. Tem que estar gravado e o aluno tem que estar assistindo. É sério. Hoje, por incrível que pareça, foi uma aluna lá que eu achei até que era de direito, né? Porque estava com máscara, o marido dela com máscara, eu também de máscara, quer dizer, depois de meia hora de conversa, ela falou assim no começo, que é minha aluna. Eu pensei que era aluna de direito. Acreditem que era aluna de ADM, entendeu? E foi lá para resolver uma questão empresarial porque assistiu a minha aula. E daí chamou o marido dela, falou, vem aqui, voltou a aula e assistiu a aula com o marido dela. Vocês acreditam que interessante? Então,
O professor Juliano também é saber. Vamos lá. Artigo 21. O que está falando o artigo 21? O artigo 21, deixa eu ver uma coisa. Ah, sim. O artigo 21, ó, vamos lá. No fornecimento de serviços que tenham por objetivo a reparação de qualquer produto, nós estamos falando de vício de produtos. Considerar-se-á implícita a obrigação do fornecedor de entregar componentes de reposição originais, adequados e novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, salvo estes últimos, autorização em contrário do consumidor. Que português bonito, né? Aí pergunta, o que quer dizer? Ah, eu não entendi. Gente, esse artigo, ele está trazendo aqui a obrigação do fornecedor, naquele caso de assistência técnica, estão lembrados, 30 dias, dele ter que colocar peças novas de reposição. Então, você não precisa nem estar imaginando, eu peguei o meu celular, mandei para assistência técnica, chegou lá, eles vão colocar peças usadas, troca de tela do celular. Mas não pode ser tela usada, ô Luciano. Se for na garantia, tem que ser uma tela nova. Agora, pera lá um pouquinho, que agora a gente vai fazer uma explicação aí um pouquinho mais a fundo. Vejam que o final do artigo 21, ele diz, salvo autorização em contrário do consumidor. Por quê? Olha que interessante. Eu renovei o seguro do meu carro agora, e na renovação, eu tinha uma diferença de preço lá, quantitativamente expressiva, de uma companhia para outra. Por quê? Na companhia que eu já era segurado, a substituição por vidros, retrovisores e faróis eram originais, eram lá com o emblema da marca do meu carro. O outro seguro, que inclusive é o que eu contratei, que dá uma diferença quase de dobro do preço, entendeu? Ele já trazia uma cláusula contratual dizendo que no caso de quebra de vidro, retrovisores e faróis, seria substituída a peça por uma peça nova, mas talvez uma peça que não fosse da marca do carro. Você vai dizer, mas isso é possível? Sim, é contra paralela, entendeu? Agora, não adianta vir colocar uma peça paralela que não vai dar certo no carro, ou que vai perder a garantia. Isso aí não é isso que o artigo 21 assegura. Ele está dizendo assim, no caso de garantia, o fornecedor é obrigado a colocar uma peça nova, só que é possível que esteja em contrário. Sim, Luciano, veja, nesse caso, o corretor é característica do fabricante, mas assim, no passado, em 2014, eu tinha um Civic, e quebraram o vidro do meu carro para roubar o notebook. Por incrível que pareça, eu não tinha notebook no carro, mas eu tinha a bolsa do notebook, eu usava aí com os livros da faculdade, era uma bolsa de notebook. Quebraram o vidro, não tinha notebook, mas o vidro ficou quebrado. Isso era uma sexta-feira. No sábado de manhã, eu acionei o seguro para trocar o vidro. E eu queria que trocasse, ia chover, eu ia ficar sem o carro no final de semana. A seguradora ficou demorando para me responder. Eu levei o carro na Caiuás, que era na época ainda antes da Prix aqui, e mandei trocar o vidro. Custou 920, 950 reais, uma coisa assim. Bom, trocou o vidro, trocou o vidro. Fiquei satisfeito. No período da tarde, eu recebi a mensagem da seguradora autorizando a troca do vidro num outro lugar. Pensei, não vai ter problema, né? Eu apresento nota fiscal, a seguradora vai me reembolsar. Na segunda-feira, entrei em contato com a seguradora dizendo, olha, eu já fiz o serviço, e fiz o serviço na concessionária. O que a seguradora disse? Seu Juliano, nós não autorizamos e não trabalhamos com reembolso. O senhor trocou por conta e risco, o problema é seu. Nossa, imagina o ódio que eu fiquei. Adivinha o que eu fiz? É isso mesmo. Entrei com uma ação apresentando a nota fiscal e pedindo o quê? A restituição e mais, obviamente, um dano moral. Como isso foi em 2014, devia ter quebrado o vidro mesmo, tanta raiva, entendeu? Nossa, que raiva. Entrei com a ação, fizeram um acordo comigo, entendeu? Pagaram quanto? Pagaram os 920 do vidro, mais 1.500 de dano moral. Tá vendo? Então, assim, a gente não pode subestimar só que isso lá em 2014. Hoje, eu acredito que não teria dano moral, porque hoje isso seria considerado um mero aborrecimento. Então, eu ainda tenho muita história para contar, porque eu peguei ali a fase áurea ali do dano moral do direito consumidor. Hoje, as coisas, isso aí não passaria de mero de sabor. Então, cuidado com essa questão da substituição de peças. Digamos que você tenha um produto, aí uma questão que ele seja
de coleção, uma coisa mais complicada, é que realmente não encontre peça nova de reposição, né? Desde que você autorize, é possível colocar uma peça similar. Há muito tempo atrás, em 2000, quando eu tinha caminhão ainda, em 2012, 2011, comprei um caminhão importado naquela época. Cada negócio que a gente faz na vida, é um negócio da China mesmo, o caminhão era da China, meu Deus do céu. O caminhão era tão complicado que na hora de fazer o seguro, eu tive que assinar uma cláusula, como se fosse assim, um aditamento do contrato de seguro, dizendo que, no caso de sinistro do veículo, se precisasse consertar a parte de lataria, de que eu estava isentando a seguradora da questão do prazo para prestação de serviço, porque aquele caminhão não tinha peça no Brasil. Ele era importado. Consegui me livrar daquilo depois, mas sem precisar usar o seguro. Mas olha cada coisa que o direito coloca, e aí não adianta você vir discutir e falar, não, mas o artigo 21 está falando que é peça nova, né? Não adianta. Tem coisas que são direito contratual e que é direito disponível e que não tem como você vir aqui e alegar o direito do consumidor. Então, abram os seus olhos, abram os olhos dos seus futuros clientes, que, em alguns casos, não vai ser a aplicação pura e seca da lei e vai ter que ter aí um raciocínio, aí um pequeno desdobramento. Lembrando que hoje tudo você tem que fazer provas, reclamação no consumidor.gov, PROCON, gravar as ligações, fotografar. Então, cuidado com tudo isso. Olha ali, mas eu sou um paizinho, né? Ainda sigo aqui nos meus slides contando historinha para vocês. Ó, o artigo impõe um dever para todo prestador de serviço pelo qual conserto nas reparações de qualquer natureza deverá utilizar os seguintes componentes. Comente aí no seu código. Originais adequados, novos, ou que mantenham as especificações técnicas do fabricante, porque é aquilo ali que o Marlon falou, foi a contratação da pólice seguro que eu fiz agora. Então, eu estou ciente que se quebrar vidro, retrovisor ou faróis no meu carro, não vai ter o emblema do fabricante. E se existir a peça no paralelo, não é no Robalto, tá? É no paralelo, então, uma empresa paralela que fabrique, vai ser colocada uma peça paralela, sim, no meu carro. Então, o que vai acontecer com o fornecedor que colocar, por exemplo, uma peça que não seja nova aí no seu produto? Ele vai responder sobre ali as penas do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor. Deixa eu ver o que eu sigo falando aqui. Ah, bem lembrado. Por motivos de segurança, né, o prestador de serviço deve, ali o português está feio, deve solicitar ao consumidor um termo de autorização expressa, especificando quais as peças que serão trocadas e quais as peças que serão reutilizadas. Alguém já levou um celular aí, vamos pegar um celular, né, na ciência técnica, eles escolhem a assinatura da gente, eles especificam, né? Por que vocês acham que a maçãzinha não abre o seu celular e não conserta ele, te manda um novo? Porque ela tem dó de você, ela acha você bonzinho? Ela faz isso porque ela já está num patamar que ela chegou à conclusão que é melhor ela não ficar desmontando os produtos e trocando peça para vocês. Isso aqui é um produto de alta tecnologia e da informática, como todos os outros celulares são, e tem coisas que não funcionam, né? Eu não sou nenhum expert aí da informática, nem nada disso, mas já cansei de ver que às vezes você mexe lá no seu computador, aumenta a memória, faz alguma coisa assim, a coisa não dá certo. Por quê? Às vezes a tecnologia não conversa com a própria tecnologia. Então, aqui neste caso, a recomendação é que colha por escrito aqui a autorização informando, né, quais peças serão trocadas e quais peças serão reutilizadas. 22, olha só, 2 patinhos na lagoa, calma que logo a Germinando e você já pode ir embora. Professora, a gente já está em casa, que bom, então vamos até 8h30. Tô brincando. Artigo 22, vamos ver o que está falando? Olha lá, ó. Não, Fábio, é só 60 minutos, senão depois a aula não cabe no Moodle, né? Tive várias aulas aí que eu tive que colocar lá no YouTube, porque o Moodle não aceitava pelo tamanho. Não. Artigo 22. Isso aqui a gente já trabalhou lá para trás, quando a gente falou em serviço público, lembra? Aula 6, estão lembrados? Já esqueceram? Já esqueceram, professor? É só uma leve lembrança. Ainda bem que está tudo gravado, né? Se eu não me engano, essa aula eu coloquei em podcast, que eu nem gostei muito, mas ficou como podcast mesmo. Vamos lá. Artigo 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas concessionárias,
permissionárias ou sobre qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Olha que coisa! Parágrafo único. Nos casos de descumprimento total ou parcial das obrigações referidas nesse artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista deste Código. Gente, o que esse artigo está falando? Não sei, professor. Calma, gente. O que esse artigo está falando? Não sei. Obrigado, Fábio, pela sinceridade. Esse artigo aqui está falando da prestação de serviço público. Serviço público. Tá lembrado da história da Sanepar? Já esqueceram, né? Eu não esqueci, não, que eu tenho 400 e poucas ações lá, entendeu? Naquele caso, por que foi possível a invocação do dano moral e por que teve que responder ali, e alguns receberam e outros estão suspensos graças ao IRDR que a Sanepar causou lá? Porque você paga tarifa de água, né? E a tarifa, que agora vem, se não me engano, aos slides seguintes, ó. Ah, isso mesmo. Não é todo serviço público que se submete às regras do CDC, a gente já conversou isso na aula 6. Somente aqueles realizados mediante uma contraprestação ou remuneração diretamente efetuada pelo consumidor ao fornecedor. Eu imagino que vocês devem estar trabalhando, já trabalharam isso lá com o professor Gilberto e com o professor Vitor, né, o que dá direito administrativo, e o Gilberto dá direito tributário, que já verificaram essa diferença que agora eu estou fazendo como é que chama? Interdisciplinaridade aqui, né, dessa conversa, dizendo para vocês que não é toda prestação de serviço que nós vamos, em serviço público, que nós vamos enquadrar aqui como relação de consumo. Vocês estão lembrados como é que a gente faz essa diferença? Acho que eu até pus aqui no próximo slide. Não vou nem ficar perguntando, porque vocês depois já olham o slide e falam, eu já sei, sabe nada. Olha lá, como é que é? Quando o serviço público ele é cobrado mediante taxa de coleta de lixo, taxa de contribuição de melhoria. Então, o que acontece? Isso eu não submeto à questão do direito do consumidor, porque é direito administrativo. Estão lembrados? A taxa de coleta de lixo é cobrada de todo mundo que tem IPTU. Aí, independente se você joga lixo ou se você não joga lixo, se você tiver um imóvel registrado aqui nessa cidade de Maringá, você está pagando taxa de coleta de lixo. Ah, eu não pago, então você está ficando em dívida ativa. E aqueles casos, aquela contraprestação, é que no caso aqui a Sanepar não é da prefeitura, né? Mas se eu não me engano, ali em Sarandi, as águas de Sarandi, né? Acho que é como é que chama? Empresa pública, né? Alguém souber aí me dá a luz, que eu já até esqueci. Se não me engano, é uma empresa pública. O que acontece é da prefeitura. Então, sendo a prefeitura, poxa, mas ele pode cobrar mediante tarifa? Pode. Qual é o problema? Problema nenhum. E nesse caso vai fazer o quê? Vou aplicar o direito do consumidor. Estão lembrados? Vocês acham que isso cai na prova? Eles não falam comigo mesmo, hein? Vou fazer um cartaz para a próxima aula. Help, help, help. Marialva parece que também. Você mora em Marialva, Fábio? Aí o Nara só coloca KKK. Deixa vocês. Eu que vou fazer o KKK na hora de postar a nota. Quanto eu tirei, professor? KKK. Tô brincando. Sem ameaças, né? Tá parecendo a aula do Vingador. Fica ameaçando os alunos. Não, tô brincando. Fiquem em paz, que nós já estamos... Fala, Marlon. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Aqui, ó. Coloquei mesmo. Quanto vale o quê? O KKK? Boa pergunta. Se for um K, é um dígito. 2Ks, 2 dígitos. 3Ks, 3 dígitos. Pena que não tem nota com 3Ks, né? KKK. É isso mesmo. Vamos. Olha, se vocês tirarem menos que 10... Não, zero só se for número 1, 0.010, né? Prova com consulta, 6 horas de prova para você fazer as minhas questões, que eu vou até trabalhar aqui com vocês antes. Creio em Deus Pai, hein? Nossa Senhora. 6 horas, Você acha pouco tempo?
Pai nosso, para ficarem 60 minutos aqui comigo, vocês nem querem conversar aqui comigo, olha, eu estou aqui fazendo até gracinha, né? Estou aqui me derretendo para vocês não estão... Não é 1h40, não. É 6 horas de prova, não é? Não é nem, não. Na multi? Não. É a prova bimestral, a menos que eu esteja doida. 6 horas de prova, a partir do momento que você abrir, né? Não dá para ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando. Então, cuidado. É isso mesmo. A partir do momento que vocês abriram sua prova. Então, sejam inteligentes, né? Mas vamos lá, vamos voltar que são 8h05. Não é 1h40, não. Salvo engano, são 6 horas. Será que é a multi? Não, acho que a multi é mais tempo. Sabe por quê? A prova você vai poder fazer consulta. Não sei, mas depois a gente vê isso aí. Mas não é tão pouco tempo, não, Fábio. Porque 1h40 era o tempo regular para você fazer sua prova presencial, né? No online, as questões são diferentes. Quando eu digo as questões, o seu ambiente, né? Então, salvo engano, é 6 horas, sim, a partir do momento que você abriu a sua prova. Mesmo que seja 1h40, né? Pelo amor de Deus, usem, né, a massa cinzenta, façam uma boa prova aí, dá tempo de fazer e postem lá para o professor, pelo menos do direito do consumidor, cada um com o seu problema. Meu problema é pequeno aqui com vocês. Aliás, nem temos problemas. Vamos lá, senão a gente não vai embora, né? Ah, professora, eu já estou em casa. Eu também. Não há um consumidor propriamente dito, quando nós estamos falando daqueles casos em que a cobrança da prestação de serviço do órgão público é feito mediante taxa, mas sim um contribuinte que não efetuou o pagamento direto por essa prestação de serviço. Então, é só você colocar taxa igual direito administrativo, tarifa igual direito do consumidor. E daí vai analisando caso a caso. Fácil, né? Não dá para errar. Para a gente ir embora de verdade, o último artigo que eu quero trabalhar hoje, que eu quero parar as duas turmas no mesmo lugar, seria o artigo 23. Vamos ver o que fala o artigo 23? Vamos. Vou ler aqui para vocês. Artigo 23. A ignorância do fornecedor sobre vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não exime a sua responsabilidade. O que isso quer dizer? 8 minutos para a gente ir embora. Não é que eu pergunto, eles não respondem nada? Jesus, vocês são assim em todas as aulas? Ou só comigo? Isso mesmo, Ionara, isso mesmo. Não é em todas, Fábio. Nossa, só porque são quinto ano, só porque são futuros doutores? Deixa vocês comigo, né? Nós vamos se cruzar não dá para falar nos tribunais, né? Nós vamos se cruzar aí nos juizados especial civil, né? Pois bem, mas chega de graça, vamos voltar aqui para o que interessa. O artigo 23 não é causa de excludente de responsabilidade do fornecedor. Estão vendo? Então, o que os testes, o que eu vou perguntar lá para você? Eu vou colocar, é verdade que a ignorância do fornecedor é uma causa de excludente da sua responsabilidade no caso de vício e não no caso de fato do produto? Aí o aluno pensa assim, bom, se o professor está separando vício de fato, quer dizer que deve ser alguma coisa séria, né? E aí, como vocês não manuseiam o Código de Defesa do Consumidor, ficam só no achômetro, né? Mas aí no dia da prova, da consulta online, vão ficar loucos procurando, esquecem de olhar o artigo 23. Por que você vai esquecer de olhar o artigo 23? Porque eu vou estar falando de vício do produto, você vai correr no artigo 18. Aí você vai ler o artigo 18, vai ler o artigo 12 e vai dizer, acho que a alternativa está correta. E eu vou fazer o que com você? A alternativa errada. O artigo 23, ele diz que a ignorância do fornecedor não é causa. É meio difícil interagir. Por que, Ionara? Eu acho tão fácil. É só vocês falarem aqui comigo. Vocês ficam quietinhos aí, me deixam falando sozinho. Sabia? O segundo ano, aliás, o terceiro semestre, vocês estão em 12 presentes. O terceiro semestre, eles participam de 28, 29, 30 alunos na minha aula. Acredita? E eles fazem pergunta.
Tem horas que tem até um congestionamento aqui de pergunta que eu não consigo nem ver a minha face de tanta pergunta que eles fazem. Ah, aí já está mentindo, né, professor? Ah, deixa eu falar um pouquinho da coisa, né? Olha lá, Luciano, uma coisa é verdade. Quando a gente está no começo do curso, a gente ainda tem aquela posição utópica, né? A gente ainda acredita no direito, a gente ainda acha que... Bem isso. Segundo ano, a gente ainda é metido, a gente ainda anda com a Constituição embaixo do braço, falando que todos são iguais perante a lei, no artigo 5º. Meu Deus do céu. Então tá, para a gente ir embora agora de verdade, ó, qual é o fundamento legal do artigo 23? Ô, dó. É assim mesmo que acontece. Não tirem sarros, porque daqui a 6 meses são vocês, advogados, rindo do pessoal que está entrando aí no curso de Direito, né? Mas, por enquanto, vocês ainda são acadêmicos. Então, vamos incentivá-los que eles cheguem ao 5º ano como vocês, sabia? Lá tem muito aluno também tão inteligente, tão brilhante quanto vocês. Eu gosto das turmas de terceiro semestre esse ano, são turmas boas, bem legais. Vamos lá. Olha, o Vitor está entrando na aula agora. No 5ª campanha de jurisprudência, só chorou louco. Só Ctrl+C, Ctrl+V e o nada. Não, parem com isso. Não esqueçam da nossa reunião amanhã às 17 do pessoal do NPJ de quinta, né? Que todo dia está tendo aí reunião com os dias do NPJ para alinhar essa questão das atividades, né? Das provas, né? Então, deixem vocês. Amanhã a gente toma um café junto às 5 horas da tarde. Para a gente ir embora. O artigo 23, ele se baseia no quê? Na teoria do risco da atividade econômica. Ou seja, não tem lenço não, é só alinhamento de estratégia para que não haja tiro no pé, né? Sim, 5 horas. 5 horas. A gente toma um cafezinho preto junto com o Márcio, né? E aí a gente vai alinhar ali as estratégias. Não tem nada de lenço falado nenhum, não. Esse bimestre é um bimestre tranquilo, sereno, que tudo vai terminar bem. É isso que a gente tem que pensar. Então, vamos lá. O artigo 23, ele é baseado no risco da teoria da atividade econômica, ou seja, quando o fornecedor, ele se propõe a fazer uma prestação de serviço ou um produto, ele está assumindo o risco da atividade. Então, querem ver uma coisa? Passei a aula aqui contando lorota para vocês, não falei nada sobre o direito do consumidor. Aí vocês vão lá fazer uma reclamação para o nosso reitor, professor, mestre José Carlos Barbieri. E ele diz assim, né, a defesa dele. Não seria essa consideração, Marlon, deixa eu até ver de novo o que você falou, para não pular nenhum pedaço, mas não é isso não. Sabe por quê? Aqui, ó, seria considerado algo de não se ater às formas de atenção às especificações técnicas, produzir ou falta técnica da prestação. Não seria bem isso, seria aquela coisa de dizer assim, né, você vai lá reclamar da minha aula. Ah, o Juliano, ele não deu aula, ele ficou contando a viagem que ele fez lá para Buenos Aires há 3 anos atrás. Aí o Barbieri vai lá e faz a seguinte defesa. Olha, eu não sabia que ele estava dando aula falando bobagens, entendeu? Vou tomar providências, estou mandando ele embora, mas eu não tenho nada para fazer com as aulas passadas. Vocês assistiram, né? Então, eu não posso ser responsabilizado por essa prestação de serviço, porque eu não sabia que ela era ruim. Não é causa de excludente. Se você conseguir enquadrar esse exemplo, Marlon, na questão ali do vício da informação, também daria, entendeu? Se você conseguir pegar esse exemplo que você colocou num vício aqui de informação de um produto que deveria constar e não constou, e daí como forma de excludente o fornecedor vir e falar, ah, não, mas eu não sabia que precisava de tudo isso, não é? Então, seria assim. Então, cuidado, façam, né? Se vocês estivessem com o código em mãos, né? Eu pegaria uma caneta, não vou riscar meu código, senão depois eu perco ele, mas eu faria um risco do artigo 18 ao artigo 23. Faria uma seta para você não errar, porque você, na pressa, pode esquecer e não fazer a leitura do artigo 23. Eu não vou entrar no artigo 24 nem no artigo 25, sabe por quê? Porque eles tratam de garantia legal. É uma parte super importante e que eu não vou tratar isso aqui correndo de forma alguma. Garantia, a gente precisa conversar com calma, exemplificar, discutir, porque é uma das coisas que você mais vai usar aí no seu cotidiano, seja como consumidor ou como advogado de direito do consumidor ou como advogado de fornecedor. Combinado? Então, como está fechando aí os 60 minutos, eu vou cumprir
o nosso combinado, e a nossa aula não vai se estender por mais de 60 minutos se conseguir chegar exatamente onde eu pretendia chegar, que era o final do artigo 23 para o artigo 24. Combinados? Espero que fiquem mais animados para poder, né, dialogarem aqui, interagirem comigo, né, mas fazer o quê, né? Estão aí todos em silêncio, só fazem joinha, só colocam um kkk, eu também vou fazer a nota em kkk, joinha, né? Vamos ver lá. Tô brincando, né? Tô brincando. Fiquem em paz, que tudo vai dar certo, a gente vai resolver algumas questões aqui ainda em sala, em aula, né, na aula aqui online, e depois aqui a gente vai dar tudo certo, ainda para multi aí, para nossa prova. Combinado? Então, até quarta-feira, e daí a gente pé no pai que tem mais. Não, pé no professor, entendeu? Vai dar tudo certo. Então, combinado. Quarta-feira a gente estaremos aqui novamente. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por WhatsApp, por e-mail, da maneira como quiser, mas eu peço que vocês acompanhem a minha aula, porque eu estou seguindo aí o nosso nascimento, o nosso código, e depois você vai ficar com preguiça de assistir. Viram que eu tento todo momento trazer aqui questões e te instigar aqui a dialogar comigo. Combinado? Grande abraço, até quarta-feira. Tchau!